Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de História da Filosofia Moderna da Unifesp, nosso curso sobre o Descartes e, em particular, as meditações. Hoje eu vou comentar um pouco o argumento do sonho, ou melhor, a resposta ao argumento do sonho, o limite desse tipo de argumento, que é bastante importante, porque alguns elementos fundamentais da filosofia do Descartes, mas eu diria até da filosofia moderna como um todo, começam a aparecer com clareza aqui. Então, uma leitura mais ou menos detalhada é importante. Eu vou fazer como eu tenho feito, eu vou lendo e comentando. Dessa vez o texto é um pouco mais longo, então eu não vou ler tudo no primeiro momento, depois ir comentando as partes. Eu já vou comentando as partes desse texto. Eu vou ler da metade do parágrafo 6, do começo, não exatamente do comecinho, mas até o final do parágrafo 8. A resposta ao argumento, digamos assim, aparece em parte no parágrafo 6, mas sobretudo no parágrafo 7 vem a resposta mais importante. E uma vez entendido qual é o limite do argumento do sonho, isto é, que tipo de dúvida o argumento do sonho gera, né? Quais são as crenças que devem ser abandonadas ou são destruídas pelo argumento e quais crenças resistem a esse argumento. Isso é claramente dito no parágrafo 7, que é o crucial. No parágrafo 8, o Descartes vai comentar um pouco, então, quais são as ciências que são atingidas pelo argumento dos sonhos, isso é, aqueles supostos conhecimentos dessa ou daquela ciência que a gente deve abandonar, e quais são as ciências que, de alguma maneira, resistem ao argumento e cujos conhecimentos eles são preservados. Né? Isso é dito no parágrafo 8. Uma coisa importante aqui, então, é essa ideia que nós estamos buscando o fundamento das ciências, como é que nós sustentamos de uma maneira justificada certas crenças e quais ciências têm supostos conhecimentos ou as crenças dessa ou daquela ciência, elas parecem justificadas, mas no fundo não estão. Né? Isso vai aparecer, então, explicitado no parágrafo 8. Né? Então, eu vou começar aqui pelo parágrafo 6, né? E vou ler um comecinho. Começa com um todavia, então o todavia introduz uma frase adversativa e então nós tem aquela voz que vai se contrapor ao argumento do sonho que pretenderia duvidar de todas as nossas crenças que dizem respeito ao corpo. Nós vamos ver que não esse argumento não permite pôr em dúvida todas as crenças que dizem respeito ao corpo. Então, todavia, é preciso ao menos confessar que as coisas que nos são representadas durante o sono são como quadros e pinturas. Né? Então, já disse que para o Descartes, né, a ideia das nossas experiências, das nossas percepções sensíveis, elas são entendidas como representações. Né? E aqui ele usa uma espécie de metáfora, se é uma representação, então é algo como um quadro ou como uma pintura. E, dessa maneira, não podem ser formados senão a semelhança de algo real e verdadeiro. Isso é, mesmo que seja uma ficção, essa ficção produzida num quadro, ela tem que partir ou tem que usar como elementos, componentes, certas coisas mais simples, mais básicas, cuja combinação permite, então, criar alguma coisa. Né? Então, uma sereia é uma combinação de mulher com peixe. Né? Então, pode ser que sereias não existam, no entanto, mulheres e peixe existem e seriam coisas reais, né? Algo verdadeiro a partir do qual o pintor poderia, por exemplo, pintar um quadro, isto é, representar uma sereia. Né? E que assim, pelo menos, essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e todo o resto do corpo, não são coisas imaginárias, mas verdadeiras e existentes. Então, o que o Descartes está fazendo aqui é uma espécie de uma análise das nossas experiências, né, das nossas percepções sensíveis, entendidas como representações das coisas, a partir de coisas compostas e coisas que são mais simples,
que então implicariam seriam supostas coisas reais, né? A ideia, então, ele fala de coisas mais gerais. Então, nós podemos pensar algo do tipo: seres humanos têm cabeça, olhos, né? Mãos, braços, etc. Isso, mãos, braços, em geral. Cada um tem a sua configuração particular. Mas a ideia, né, de que há coisas mais gerais que compõem o ser humano, e cada um vai ser composto de uma maneira particular, é a que está presente. Então, a ideia do Descartes é que nessa análise da experiência ou da percepção sensível, entendida como uma experiência representativa das coisas, o que se tem é que ela é composta de coisas gerais, né? Então, há um movimento aqui que começa do particular, do complexo, do composto, em direção às coisas que são mais gerais, mais universais, né? Então, sai da ideia da representação dessa ou daquela coisa para entender quais são esses elementos gerais que entram na composição de uma representação, né? E continua, então, o Descartes argumentando em defesa dessa ideia de que representações pressupõem elementos gerais que seriam verdadeiros, né? Pois, na verdade, então, pois introduz justamente a explicação, pois, na verdade, os pintores, mesmo quando se empenham com o maior artifício em representar sereias e sátiros por formas estranhas e extraordinárias, não lhes podem, todavia, atribuir formas e naturezas inteiramente novas, mas apenas fazem certa mistura e composição dos membros de diversos animais. Bom, foi o exemplo que eu já dei, né? Ou então, se porventura sua imaginação for assaz extravagante para inventar algo de tão novo que jamais tenhamos visto coisa semelhante e que assim sua obra nos represente uma coisa puramente fictícia e absolutamente falsa, certamente, ao menos, as cores com que eles a compõem devem ser verdadeiras. Portanto, a análise agora deu um passo a mais nessa generalização, nessa abstração, nessa busca dos elementos básicos que entram numa composição que representa alguma coisa no mundo. A gente partiu, digamos assim, de um ser humano, analisamos, vimos que tem certas coisas mais gerais do que esse ou aquele ser humano representado, né? Que para você representar um ser humano você usa braços, pernas, né? Tronco, olhos. Para você representar seres fictícios como sereia, você combina seres reais que nós conhecemos, né? Mulheres, peixes, né? Mas todas as composições, no caso de imagens, né, de quadros, né, portanto que diz respeito à visão, né, todos eles têm que lançar mão de um elemento que é ainda mais geral e mais básico do que olhos, tronco, mãos, braços, etc., né? São as cores, né? Então, a cor é algo mais básico do que rosto, olhos e tal, né? Então, de alguma maneira, se o argumento do sonho permite pôr em dúvida o conhecimento de como o mundo é, entendido assim, se o mundo é dessa maneira, tal como nós percebemos, se ele é composto das coisas que nós achamos que o mundo é composto, se as coisas básicas, elementares, mais universais e mais gerais, estão organizadas, arranjadas ou combinadas dessa ou daquela maneira, não sabemos. Pode ser que seja tudo isso produto de um sonho. Mas para sonhar, né, nós precisamos recorrer a certos elementos básicos, mais gerais e mais universais, por meio dos quais nós podemos representar o mundo dessa ou daquela maneira. Se o mundo é dessa ou daquela maneira, não sabemos. Mas, aparentemente, parece que o mundo precisa ter cores. Pode parecer que cores sejam propriedades objetivas das coisas, tais que, se eu for representar alguma coisa, eu sempre tenho que representar ela como tendo cor.
essa ou aquela cor, mas a ideia de cor pertenceria aos próprios objetos. O que é interessante notar aqui, embora o Descartes não argumente, né, mas de qualquer maneira é o que ele vai dizer, é que as cores, embora sejam mais gerais e mais universais e mais básicas, né, do que olhos, mãos, né, pernas, cabeça, etc. e tal, as cores ainda não são suficientemente genéricas como elementos fundamentais. A análise que parte do particular e vai ao mais geral, ou do simples, né? Ou que vai do composto em direção ao simples, ainda não acabou no parágrafo 6. Essa aqui é uma primeira parte da resposta ao argumento dos sonhos, é um primeiro limite, mas ele é, para o Descartes, claramente insuficiente, né? E isso fica explícito no parágrafo 7, que eu passo a ler aqui para vocês. E pela mesma razão, ainda que essas coisas gerais, a saber, olhos, cabeça, mãos e outras semelhantes, possam ser imaginárias, é preciso, todavia, confessar que há coisas ainda mais simples e mais universais. Eu acho que aqui vocês têm que entender que é ainda mais simples e mais universal, não apenas do que olhos, cabeça e mãos, mas também coisas que são ainda mais simples e mais universais do que a própria cor. Né? Nós passamos por um outro nível de simplicidade e de generalidade no parágrafo 7 em relação ao parágrafo 6. Né? Continua o Descartes, então, né? Há coisas ainda mais simples e mais universais que são verdadeiras e existentes, de cuja mistura, nem mais nem menos do que da mistura de algumas cores verdadeiras, são formadas todas essas imagens das coisas que residem em nosso pensamento, quer verdadeiras e reais, quer fictícias e fantásticas, né? Então, agora vem aqui esse passo além, né, que eu acabei de mencionar, em relação às cores, assim como as imagens de um quadro pressupõem as cores, na verdade, as nossas representações das coisas no mundo vão para um nível ainda mais simples e mais universal, né? E que nós vamos ver agora qual que é. O Descartes vai enumerar essas coisas que ele considera como as mais simples e as mais universais das coisas tais que toda e qualquer representação do mundo, não apenas a representação visual, pictórica, né, que diz respeito à visão, mas as outras representações também. Por exemplo, as representações táteis, né? Desse gênero de coisas é a natureza corpórea em geral e sua extensão. Aqui a gente tem que parar um pouco, porque apareceu uma palavrinha meio chave no texto, né? A natureza corpórea. Isso é, o Descartes está supondo que os corpos eles têm uma natureza e que cabe, de alguma maneira, ao filósofo apreender e desvendar qual é essa natureza dos corpos, né? Esses elementos que ele está dizendo que são os mais simples, os mais universais, são aqueles elementos que caracterizam a natureza de um corpo, a sua essência, se vocês quiserem, né? E ele já indica aqui, no primeiro momento, qual que seria essa natureza corpórea em geral. Seria a sua extensão, né? Então, o que caracterizaria os corpos é a extensão. Então, toda e qualquer representação de um corpo pressupõe que esse corpo seja extenso. Não há corpo sem extensão, né? Se há um corpo, ele, por sua própria natureza, possui extensão, né? Então, extensão seria a essência do corpo, né? O Descartes ainda não está afirmando isso, né? Por enquanto, o que é apresentado para a gente é uma espécie de uma análise progressiva que parte do composto e vai para o simples, né? Ou que parte do particular e vai para o geral. Eu já me referi há um tempo atrás, em alguma das primeiras aulas, que essa meditação é uma espécie de ascese que vai do sensível para o inteligível, né? Que vai do, se vocês quiserem, do senso comum para a filosofia. Toda essa movimentação, né? Essa transformação que a meditação produz na pessoa, aqui tem essa contraparte que também nós vamos do composto para o simples, do particular para o universal, né? Para o geral e universal, né? E essa análise aqui, nos parágrafos 6 e 7,
correspondem a esse movimento do corpóreo em relação ao espiritual, né? Do material em relação ao abstrato. Né? Mas, depois de identificar, então, a extensão como sendo a natureza do corpo, né? Ele diz o seguinte: juntamente com a figura das coisas extensas, sua quantidade ou grandeza e seu número, como também o lugar em que estão, o tempo que mede sua duração e outras coisas semelhantes. Então, o Descartes está dando uma lista aqui de propriedades que os corpos, que por sua própria natureza são extensos, eles têm. Então, se eles são extensos, eles terão uma figura, né? Um corpo pode ser quadrado, redondo, triangular, né? Não há corpo que, ao ocupar uma certa porção da extensão, não seja delimitado e, portanto, tenha uma certa figura, ou sua quantidade ou grandeza, né? Por exemplo, ele pode ter 1 metro, né? Ou pode ter, sei lá, 35 metros cúbicos, né? Porque ele é um tridimensional, né? E, portanto, ele terá um número, nós podemos atribuir números aos corpos, né? Como também o lugar em que estão, na medida em que eles têm uma extensão e têm uma figura, né? Eles também vão ter posições relativas uns em relação aos outros. Então, ele pode estar à esquerda à direita, na frente, atrás, em cima, embaixo, longe, perto. Quer dizer, eles ocupam um espaço, né? E, na medida em que os corpos ocupam espaços, eles manterão relações espaciais entre si, né? Entre os seus lugares. O tempo que mede a sua duração, né? Portanto, a gente pode medir o tempo em que eles duram, né? Quando aquele corpo surge e quando ele deixa de existir, e outras coisas semelhantes. Então, a primeira coisa que eu queria notar para vocês é como desaparece a ideia de cor, né? Quer dizer, se no parágrafo 6 as cores eram consideradas como elementos gerais e simples de toda a representação de um quadro, né, de toda a representação pictórica, quando a gente passa para o nível da natureza do corpo, as cores desaparecem, né? Aqui, então, o Descartes está implicitamente traçando uma distinção que começa com Galileu e é retomada por vários outros filósofos modernos, né? Que é a distinção que se chama entre as qualidades primárias e as qualidades secundárias dos objetos, né? As qualidades primárias são aquelas qualidades que pertencem ao próprio objeto. E é isso que o Descartes está enumerando aqui no parágrafo 7, né? A extensão e suas modificações, né? Figura, forma, né? Quantidade, número, lugar, tempo, todas essas seriam propriedades inerentes ao objeto, né? Um ser que é, por sua própria natureza, extenso, que são os corpos, eles também terão essas outras propriedades como intrínsecas que pertencem ao próprio corpo, né? Por isso que se fala de propriedades objetivas, né? Elas estão presentes no próprio objeto. No entanto, ao lado dessas qualidades primárias, existiriam as qualidades secundárias. As qualidades secundárias são aquelas que talvez pareçam estar no corpo, a gente com frequência acha que está no corpo, pensa que está no corpo, mas na verdade são propriedades que não são intrínsecas ao corpo, né? Em geral, são propriedades que são percebidas por nós e, no entanto, elas não estão no corpo, né? Então, parece que o livro é vermelho, né? Mas por sua própria natureza o livro não é vermelho. O livro pode produzir na nossa mente a sensação do vermelho, né? E essa é uma propriedade que a gente pensa que pertence ao livro, a gente diz o livro é vermelho, mas uma análise filosófica mostra que ser vermelho não é uma modificação e não pode ser uma modificação da extensão, né? Então, o que o Descartes está fazendo aqui, então, é traçando uma distinção entre as propriedades
dois tipos de propriedades que a gente costuma atribuir aos objetos, mas que na verdade não pertencem algumas não pertencem aos objetos e outras pertencem aos objetos. Bom, aquelas que não pertencem aos objetos, a gente não sabe mais se são verdadeiras ou se são falsas, né? Então, o livro é vermelho, para insistir no exemplo das cores que aparecem, né? A gente conhece, a gente sabe quais são as cores dos objetos? Bom, na medida em que cor não é um elemento mais simples e mais universal, né, que não pertence à natureza das coisas corpóreas, eu não posso mais dizer que eu sei qual é a cor do livro, porque, na verdade, um livro não tem cor nenhuma, né? Não é uma propriedade intrínseca do livro ter essa ou aquela cor. Então, a respeito, por exemplo, das cores dos objetos, eu tenho que simplesmente abandonar todas as minhas crenças. O argumento do sonho, de fato, permite destruir esse tipo de conhecimento, né? Mais do que isso, não apenas as cores, todas as outras assim chamadas qualidades secundárias, por exemplo, se o açúcar é doce, entende? A doçura é algo que se produz quando eu entro em contato com um certo tipo de corpo, né, que é o açúcar. Ele produz a doçura em mim, mas a doçura não é uma figura, não é uma quantidade, não é um número, não é um lugar, não é um tempo, não é nenhuma propriedade intrínseca, né? A doçura não é uma qualidade primária, é algo que certas substâncias produzem em nós quando nós entramos em contato com ela. É uma sensação subjetiva, vamos dizer assim, né? E não uma propriedade objetiva das coisas. Eu estou insistindo porque isso aqui é fundamental. Desde o começo, essa distinção entre qualidade primária e qualidade secundária está, de alguma maneira, determinando as análises do Descartes, né? Se ele quer duvidar sobre todas as coisas, alguém poderia pensar, por que ele não duvida dessa distinção? De fato, ele não duvida dessa distinção. Ele aceita e no processo de dúvida, que é pelo qual ele está passando, e ele está nos mostrando aqui, né, ele usa isso nessa caminhada do complexo para o simples, do material para o incorpóreo, né, das coisas particulares para a sua essência, né? E aqui, então, a gente atinge a natureza corpórea, que é a extensão e suas modificações, né? E o parágrafo 8 desdobra esses comentários para as ciências em geral, né? Então, que tipo de conhecimento científico a respeito do mundo lida com os compostos, não lida com as coisas simples e universais e, portanto, são postos em dúvida. São conhecimentos destruídos pelo argumento do sonho. E quais são as outras ciências que lidam com essas coisas? Lidam com a natureza do corpo, com a essência do corpo, isto é, lidam com as coisas simples, ou mais simples e mais universais, por uma questão de gradação. Nós vamos ver que essa gradação, esse movimento em direção do composto ao mais simples, né, do mais particular ao mais universal, vai continuar até a terceira meditação. Não se encerra aqui nesse parágrafo 7 com a descoberta da natureza do corpo. Na verdade, Descartes ainda não afirma isso, ele está simplesmente usando essa ideia, ela vai ser afirmada mais para frente. Mas quais são as ciências que lidam com as coisas simples? Então, o que o Descartes faz agora, no parágrafo 8, é uma distinção entre dois tipos de ciência. Aquelas ciências que lidam com os corpos compostos e aquelas ciências que lidam com a natureza simples e universal do corpo, né? Quais são essas? Eu vou ler o parágrafo 8 e vou comentar rapidamente isso com vocês, né? Eis porque, talvez, daí nós não concluamos mal se dissermos, tá vendo? Então, eis porque, talvez, daí é a consequência dessa análise que nos leva do composto ao simples, né? Do particular ao universal, né? Nos leva a uma conclusão a respeito das ciências. Então, tudo isso é extraído como uma conclusão dessa análise dos parágrafos 6 e 7,
Então, ele diz assim, então, a conclusão que ele tira é que a física, a astronomia, a medicina e todas as outras ciências dependentes da consideração das coisas compostas são muito duvidosas e incertas. Portanto, todas as opiniões que eu tenho a respeito dos corpos, né, na física, né? Então, a minha ciência que diz respeito ao movimento das marés, a minha ciência que tenta entender o movimento dos corpos, tudo isso eu posso pôr em dúvida com base no argumento do sonho. Os conhecimentos da astronomia, bom, foi descoberto que a Terra não é o centro do universo, a Terra gira em torno do Sol, o sistema planetário. Não sei, dado o argumento do sonho, eu não sou nem ptolomaico, nem copernicano, não vou aceitar aquilo que o Galileu propôs, eu tenho que suspender o juízo e, por isso mesmo, tratar como falsas essas opiniões. Elas são duvidosas e incertas. Medicina, tudo que a gente aprende a respeito dos órgãos internos e do seu funcionamento, sobre o coração, sobre o pulmão, tudo isso são coisas compostas. E, portanto, tudo isso pode ser apenas um sonho. Então, quando eu estudo esse corpo humano, se o corpo humano for sonhado por mim, o conhecimento do corpo humano não vai ser um conhecimento de nada real, porque talvez o mundo não contenha corpos organizados e combinados dessa maneira. Tudo isso pode ser fruto de um grande sonho. Por outro lado, algumas ciências resistem ao argumento do sonho. Então, prossegue, mas, esse mas aqui então indica um limite. Essa ciência, sim, todas as nossas crenças físicas, astronômicas, médicas, e que tratam do composto, por exemplo, geografia, elas são duvidosas, incertas e, portanto, serão tratadas como falsas. No entanto, por outro lado, a aritmética, a geometria e as outras ciências desta natureza, que não tratam senão de coisas muito simples e muito gerais, sem cuidarem muito em se elas existem ou não na natureza, contém alguma coisa de certo e indubitável. Portanto, quem estuda a extensão? A geometria. Pode ser que a geografia seja duvidosa, porque pode ser que a Terra não exista ou não exista dessa maneira como a gente representa ela, fruto de um sonho. No entanto, a ciência que lida apenas com a extensão de maneira abstrata, como ele diz assim, mesmo que não existam na natureza, a geometria não está estudando a extensão da mesa. Então, pega uma mesa, ela tem 2 metros de comprimento por 1 de largura. Eu vou estudar, então, a propriedade dessa mesa retangular. Não exista a mesa, não exista a mesa, existam coisas retangulares, não existam coisas retangulares, pouco importa. Quando se considera a natureza do corpo, estamos falando do corpo, então não é algo incorpóreo, mas nós estamos falando de uma propriedade, digamos assim, universal, abstraída dos corpos materiais que de fato existem. Você pode estudar, então, as propriedades do retângulo. Essa ciência, ela é absolutamente segura. Você pode estar sonhando ou você pode estar acordado, a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser igual a 180 graus. Exista ou não exista um triângulo na natureza, como dirá o Hume lá na investigação sobre o entendimento humano. Outro exemplo que ele dá é aritmética. Por quê? Porque a gente acabou de ver, número é de fato uma propriedade intrínseca das coisas. As coisas têm número. E, portanto, quando você estuda as propriedades dos números, as relações entre os números, o que acontece é que você está estudando não se tem 2 maçãs e 3 maçãs e, portanto, você tem 5 maçãs, porque pode ser que maçãs não existam. No entanto, os números considerados como algo abstrato, geral ou universal, eles são aceitos. É que eu estou usando a palavra abstrato de uma maneira imprecisa.
apenas para contrastar com as coisas particulares, né? Então, aí elas são certas e indubitáveis, e, portanto, essas crenças devem ser mantidas. O argumento do sonho atinge, então, todas as ciências que tratam dos corpos existentes, que são coisas compostas, mas não atinge aquelas ciências que tratam das coisas simples e universais, que são basicamente as matemáticas, né? E ele termina assim: pois, quer eu esteja acordado, quer esteja dormindo, 2 mais 3 formarão sempre o número 5, e o quadrado nunca terá mais do que 4 lados. E não parece ser possível que verdades tão patentes possam ser suspeitas de alguma falsidade ou incerteza, tá? Então, vamos pegar esse exemplo aqui, porque eu acho divertido. 2 mais 3 formarão sempre o número 5. Sempre se comparou o Descartes ao Santo Agostinho. Já falei até que essa combinação da filosofia cartesiana com o agostinismo se dá, por exemplo, no Arnaud e no Malebranche, né? Eu acho que o Descartes conhecia muito bem o Agostinho também. E aqui, certamente, ele está fazendo uma referência ao livro Contra os Acadêmicos, do Agostinho, onde o Agostinho fala de maneira mais divertida até do que o Descartes, contra os céticos acadêmicos, isso é, colocando um limite para os argumentos dos céticos acadêmicos. O Santo Agostinho diz assim, que ainda que ronque toda a humanidade, 3 vezes 3 é igual a 9. Quer estejamos dormindo, quer acordado, as relações matemáticas continuam as mesmas. Portanto, se estamos sonhando ou se não estamos sonhando, a relação entre 3 vezes 3 e o número 9 continua sendo uma relação de igualdade, né? É interessante, né? É que primeiro o Descartes tira essa coisa que quer estejamos roncando, né? Ou não. Mas o exemplo do Agostinho talvez seja um exemplo um pouco mais complexo, porque 3 vezes 3 pode não ser algo intuitivo e imediatamente dado, né? O número 9 é algo que talvez escape a uma coisa mais intuitiva e imediata do entendimento humano, ao passo que 2 mais 3, o número 5, ainda é um número que a gente consegue, né? Consegue ver, né? Sem fazer nenhum cálculo, sem nenhuma inferência, né? 3 vezes 3 é um pouco mais complexo, e como Descartes está insistindo muito aqui, eu acho, uma ideia de simplicidade, quer dizer, que não é exatamente essa, mas eu acho que a ideia de não depender de uma inferência ou de um raciocínio, né? Algo que é imediatamente, cuja verdade é imediatamente percebida pelo entendimento humano, né? Eu vou parar por aqui, já falei bastante, né? Li os textos para quem não tem acesso aos textos, comentei. E depois, na próxima aula, eu vou passar para o argumento do Deus enganador e, se der tempo, eu espero que dê tempo, do gênio maligno. Senão eu vou falar só do Deus enganador e vou deixar para comentar o gênio maligno e os últimos parágrafos na outra aula.